Grande, maior, o gigantesco Júpiter. Com um diâmetro de quase 140 mil quilômetros, o rei do nosso sistema planetário é tão grande que a Terra teoricamente caberia nele mais de 1.300 vezes na mesma respiração. O enorme gigante gasoso é cerca de 2,5 vezes mais massivo do que todos os outros 7 planetas do Sistema Solar combinados. Mas você sabia que o planeta Colosso é um Gonzales realmente veloz, apesar de tudo isso? Na verdade, Júpiter só precisa de um pouco menos de 10 horas para girar em torno de seu próprio eixo, tornando-o o planeta de rotação mais rápida em nosso mundo natal. Mas além de sua beleza cativante, Júpiter também é cenário de tempestades colossais e radiação mortal. Que segredos se escondem sob suas densas faixas de nuvens? O que sabemos sobre a grande mancha vermelha, que é maior que a Terra e atravessa as camadas externas do planeta a uma velocidade louca de até 680 km por hora? E acima de tudo, como nosso próprio planeta nunca poderia ter surgido se Júpiter não estivesse destruindo o sistema solar, como um berserker enlouquecido no começo, era Júpiter. Bem, pelo menos isso se aplica à história da formação do nosso sistema planetário. Alguns anos atrás, pesquisadores da Universidade de Münster foram os primeiros a determinar com sucesso a verdadeira idade do imponente gigante gasoso. No entanto, como o corpo celeste não tem superfície sólida e, portanto, não pode fornecer amostras de rochas, os especialistas tiveram que fazer um pequeno desvio em sua determinação de idade e tirar suas conclusões de meteoritos. O ponto principal, no entanto, foi a constatação de que Júpiter havia crescido para 20 massas terrestres em menos de 1 milhão de anos após a formação do Sistema Solar, e que seu desenvolvimento foi totalmente concluído após outros 3 milhões de anos. A título de comparação, a Terra, cuja massa é cerca de 318 vezes menor que a de Júpiter, levou incríveis 100 milhões de anos para atingir sua completude planetária. E embora o poderoso corpo celeste não seja apenas o maior, mas também o mais antigo planeta em nosso sistema doméstico, ele já foi formado a partir da poeira e dos gases que sobraram da formação do Sol 4,6 bilhões de anos atrás. Um suprimento de material que também se reflete na composição de Júpiter. Assim como o Sol, o gigante gasoso é composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que, incidentalmente, também explica sua densidade média comparativamente baixa de 1.330 kg por metro cúbico. Mas embora o Sol e Júpiter sejam proverbialmente cortados do mesmo tecido, agora há uma distância média de 788 milhões de quilômetros entre eles. Em detalhes, o planeta XXL orbita além do cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Saturno, e como resultado dessa constelação, leva pouco menos de 12 anos para orbitar nossa estrela central. Bem, estritamente falando, isso também não é totalmente correto, porque se formos muito meticulosos sobre os fatos, Júpiter não orbita o Sol de forma alguma. Mas o que isso significa? Bem, para entender isso, temos que fazer um pequeno desvio para o mundo dos baricentros. O baricentro descreve nada mais do que o centro de massa que planetas e estrelas orbitam juntos. Isso geralmente é o mais próximo do objeto com a maior massa. E como a massa do Sol é 333 mil vezes maior que a da Terra, o baricentro, neste caso, está muito próximo do centro da nossa estrela-mãe. No entanto, como já mencionado, Júpiter é significativamente mais pesado que nosso planeta natal. E por causa disso, encontramos o centro de gravidade de Júpiter e do Sol não no centro da nossa estrela, mãe, mas logo fora da superfície do Sol. Júpiter se desvia. Como regra geral, quanto maior a massa de um corpo, mais forte a sua atração gravitacional sobre outro corpo. E como Júpiter tem muita massa, como mencionado, estamos falando de uma ordem de magnitude de cerca de 318 massas terrestres. Sua força gravitacional influencia a estrutura do sistema solar de várias maneiras. E isso começa logo na sua porta. Agora sabemos de 95 luas que estão presas ao alcance gravitacional de Júpiter. Mas isso não é tudo. O oceano subglacial da lua Europa de Júpiter é até suspeito de abrigar formas de vida extraterrestres. No entanto,
Investigações posteriores terão que mostrar até que ponto essa teoria emocionante corresponde à realidade. Até agora, o gigante gasoso tem sido o foco de missões de pesquisa baseadas em sondas e sobrevoos 7 vezes. E, de fato, a sonda Juno da NASA ainda se dedica à tarefa de explorar o sistema de Júpiter em detalhes. E o alívio científico já está a caminho. A sonda da ESA estabeleceu o curso para Júpiter em 14 de abril de 2023 e está programada para chegar ao gigante gasoso em julho de 2031. Até agora, a missão está focada. Mas se agora voltarmos à atração literal do gigante gasoso, vemos que sua gravidade excede a da Terra em mais de 2,5 vezes. E que Júpiter, consequentemente, também atua como uma espécie de escudo protetor natural. Em outras palavras, devido à sua massa considerável, seu grande campo gravitacional desvia cometas e asteroides que poderiam atingir a Terra em outros sistemas. No entanto, a proximidade de planetas tão massivos nem sempre é uma vantagem. Um estudo de pesquisa concluiu que a atração dos gigantes planetários não apenas desvia perigos, mas também às vezes catapulta planetas menores para fora da zona habitável. E falando em ser catapultado para fora, Júpiter também tem uma história como uma bola de demolição cósmica. Especialistas agora assumem que o gigante gasoso foi originalmente formado 4 vezes mais longe do Sol do que sua órbita atual sugere. Além disso, há muito tempo há indícios de que Júpiter até migrou temporariamente para o sistema solar interno. E ao fazer isso, por um lado, causou um caos sem paralelo, e por outro, permitiu que a Terra se formasse. A simulação correspondente feita pelos cientistas mostrou que a atração gravitacional da migração de Júpiter carregava enormes quantidades de detritos e blocos de construção planetários com ele. Estamos falando aqui de planetesimais de até 1.000 quilômetros de tamanho e um total de 10 a 20 massas terrestres de material. Mas está na natureza das coisas que esta caminhada planetária, de um tipo um pouco diferente, não permaneceu sem consequências, porque ela realmente desencadeou uma verdadeira reação em cadeia de colisões de asteroides, que destruíram núcleos planetários maiores e fez com que uma grande parte dos detritos mergulhasse no Sol. O disco de acreção, outrora muito denso perto do Sol, foi, portanto, severamente diluído na região afetada. E a situação só se acalmou quando Saturno se formou mais longe, e Júpiter reverteu sua direção de migração devido a isso. Em outras palavras, a passagem de Júpiter varreu o interior do sistema solar primitivo vazio, e assim abriu caminho para a segunda onda de formação de pequenos planetas gasosos, pobres e rochosos. E nossa Terra também estava entre eles. Mas esse cenário também é capaz de fornecer uma explicação para a anomalia do sistema solar, porque em quase nenhum outro sistema conhecido, os planetas mais internos começam tão longe e têm tão pouco gás quanto o nosso. Em vez disso, a maioria dos gigantes gasosos extrasolares, ou superterras, orbitam suas estrelas hospedeiras muito próximas e rapidamente, e elas geralmente levam apenas alguns dias ou meses para completar uma órbita. Por que a grande mancha vermelha treme? Mas se agora nos distanciarmos da turbulenta história de Júpiter, e em vez disso olharmos mais de perto sua aparência óptica, imediatamente notamos a subdivisão incomum do planeta, e o que à primeira vista pode parecer um padrão listrado da moda. Na verdade, é uma série de faixas quase paralelas de nuvens, que podem ser vistas até mesmo por pequenos telescópios. Essas faixas variam em cor do branco ao azul, e os especialistas distinguem entre as zonas mais claras e os cinturões mais escuros. E enquanto as zonas são significativamente mais frias e densas do que suas contrapartes, e também contêm gases ascendentes, sua cor mais clara é provavelmente devido ao gelo de amônia. No entanto, por que os cinturões parecem significativamente mais escuros ainda não é totalmente compreendido. Mas, em princípio, os pesquisadores assumem que fósforo, enxofre e talvez até hidrocarbonetos estejam presentes neles. Surpreendentemente, os especialistas observaram uma mudança periódica de cor nas faixas conspícuas a cada 4 a 5 anos, o que pode estar relacionado a oscilações cíclicas
do dínamo magnético de Júpiter. Além disso, as zonas e cinturões são delimitados pelos chamados jatos que correm sobre as camadas planetárias externas a velocidades de vento de cerca de 300 km por hora. Comparado à velocidade da Grande Mancha Vermelha, no entanto, isso não é nada. O maior ciclone em todo o Sistema Solar, na verdade, se move a velocidades de até 680 km por hora. No entanto, não se sabe quais elementos químicos são responsáveis pela coloração vermelha que lhe dá o nome. Mas o que se sabe é que o gigantesco anticiclone tem atualmente cerca de 1,5 vezes o diâmetro da Terra e está em fúria em Júpiter desde pelo menos 1830. Em comparação, os vórtices de vento na atmosfera da Terra geralmente pertencem ao passado, depois de apenas algumas semanas. Apesar de sua idade considerável, a Grande Mancha Vermelha agora encolheu consideravelmente. Enquanto seu comprimento ainda era estimado em 40 mil quilômetros na década de 1880, agora é de apenas 16.500 quilômetros. A NASA suspeita que isso se deva a interações com outras pequenas tempestades. E sua própria perda de tamanho também poderia ser a razão pela qual essa estrutura monstruosa está literalmente tremendo? Bem, provavelmente não. E ainda assim, novas observações com o telescópio espacial Hubble mostraram recentemente que a tempestade de Júpiter muda sua aparência várias vezes, durante sua migração de 90 dias de leste para oeste e vice-versa. A Grande Mancha Vermelha estreita e alarga alternadamente conforme se desloca mais rápido e mais devagar. Essas oscilações também andam de mãos dadas com flutuações periódicas no tamanho e brilho do olho da tempestade, que, no entanto, são inversamente proporcionais à taxa de deriva. Na verdade, a Grande Mancha Vermelha e seu olho estão maiores e mais brilhantes quando o ciclone está se movendo mais lentamente. As características mudam um pouco de um dia para o outro, e com o tempo, parece que a Grande Mancha Vermelha está tremendo como uma folha. Mas por que isso? Bem, ainda não sabemos. Afinal, esta é a primeira vez que tal oscilação foi observada em um ciclone joviano. Os cientistas ainda precisam fornecer as explicações hidrodinâmicas correspondentes, mas a suposição é que as interações com os ventos de cisalhamento violentos das faixas de tempestade ao norte e ao sul da Grande Mancha Vermelha são responsáveis. Mas o que acontecerá a seguir? Dadas as reduções anteriores no tamanho, quão provável é que a estrutura monstruosa um dia desapareça completamente da cena de Júpiter? Bem, esta é precisamente a questão que os especialistas estão abordando atualmente. Eles agora querem descobrir em detalhes se há um limite de tamanho menor, além do qual um ciclone de vida tão longa se torna instável. E quantos cliques tornarão os botões de polegar e inscrição instáveis? Esperamos que você curta participar do nosso experimento científico sem nunca mais perder um novo vídeo nosso. Até breve.